Bom, e vou então agora à minha apresentação e agradeço uma vez mais o convite honroso de partilhar convosco estas minhas ideias. O primeiro texto ficcionado sobre a expansão portuguesa foi uma peça de teatro, apresentada pela primeira vez na corte no ano de 1509. Intitulava-se O Alto da Índia, mas o enredo decorre em Lisboa e não numa cidade indiana ou algures pelos mares da Ásia. A personagem principal desta história não é um dos milhares de homens de armas que impunham a vontade do rei de Portugal no Oceano Índico, nem é sequer um dos centos de fidalgos que se destacavam no comando de navios ou de contingentes militares, cujas proezas de guerra lhes davam fama e os tornaram, alguns deles, heróis nacionais, daqueles de que da lei da morte se vão libertando, como disse o poeta. O Alto da Índia não é, pois, um texto triunfalista, semelhante às cartas que Dom Manuel I enviava aos príncipes da Europa, informando-os das vitórias que os seus capitães obtinham em terras mais longe de onde haviam chegado os gregos e os romanos. E o que temos aqui são imagens exatamente como a Europa via Dom Manuel I. Um rei conquistador à direita, apesar de ser uma carta sobre a exploração do Brasil, ou o imperador do Oriente, como no mapa à esquerda, de Waldseemüller, onde Dom Manuel aparece sentado em cima de a cavalo de um peixe, com uma coroa imperial e como se fosse o imperador do Oriente. De facto, a personagem principal do Alto da Índia é uma mulher, a esposa de um homem que parte para a Índia e que, enquanto o esposo atravessa os oceanos e luta pelo rei, ela se diverte com os homens que permanecem na cidade, tendo um à janela e outro na cama, como diz a criada. Era a outra face da epopeia. Um destino marcado pela solidão e tantas vezes pela viuvez, Gil Vicente, o autor, resolveu caricaturar a alternativa do adultério. O enredo deste auto é verosímil. Os portugueses haviam desencadeado a era dos descobrimentos e da planetarização das relações humanas há 75 anos. Mas as navegações eram uma tarefa dos homens e as tripulações das caravelas, naus e galeões não incluíam mulheres. Por isso, no padrão dos descobrimentos, em Lisboa só há uma mulher e todas as outras figuras evocadas são homens. Enquanto os objetivos das expedições se centravam na realização de comércio com as populações locais, a ausência das mulheres era quase imperceptível, sobretudo em gente habituada a andar no mar ou em campanhas militares. No entanto, quando ao comércio sazonal se acrescentaram alianças e conquistas, com a inevitável fixação de guarnições longe de Portugal, tudo mudou de figura. Era necessário criar sociedades portuguesas ultramarinas, mas o país contava apenas com 1 milhão de habitantes, e se as mulheres partissem, na mesma quantidade dos homens, o reino ficaria despovoado num ápice. No século XV, os portugueses povoaram os arquipélagos atlânticos da Madeira, dos Açores, de Cabo Verde e de São Tomé e Príncipe. Os dois primeiros, situados em zonas temperadas do interior do Atlântico, recriaram a sociedade portuguesa continental através da mudança de famílias completas. Mas no caso das ilhas tropicais, foram poucas as mulheres europeias que se deslocaram e as sociedades que se desenvolveram nesses territórios foram compostas essencialmente por gente mestiçada, fruto do cruzamento dos portugueses com mulheres africanas levadas à força para as ilhas. E é assim que tudo é recordado, ainda agora. Isto é uma fotografia que eu tirei na Cidade Velha, em Cabo Verde, junto ao Pelourinho Manuel Lino, em junho de 2019. No século XVI, os mestiços já predominavam nas câmaras municipais de Cabo Verde e de São Tomé, bem como entre o plebe. Embora os bispos viessem da Europa, os cônegos da sede de Cabo Verde eram negros como azeviche, nas palavras do padre António Vieira. Em 1510, os portugueses apossaram-se de um primeiro território asiático pela conquista de Goa. É verdade que já dispunham então de uma rede de fortalezas costeiras que se espalhava desde Sofala, na costa leste africana, até ao Kerala, no sul da Índia. Umas centenas de homens prestavam serviço nessas fortificações por períodos de 3 anos e, inicialmente, as suas relações com mulheres da terra foram quase sempre efêmeras, sem que se vinculassem pelos laços de casamento. Com a conquista de Goa, logo seguida da de Malaca, em 1511, a situação mudou. A ocupação de cidades exigia a fixação de efetivos que permanecessem aí duradouramente e que gerassem famílias. Embora existisse uma comunidade cristã na Índia, ligada à Igreja Sírio-Malabar, os portugueses estavam a montar uma rede imperial marítima pelo Oceano Índico, confrontando-se com povos de outras religiões, especialmente muçulmanos e hindus, mas também animistas e budistas. Se no caso das fortalezas edificadas em territórios aliados, como as de Puxim,
ou de Cananor. Abastava a lenta contaminação pelo cristianismo de alguns colaboradores e algumas amantes. No caso da posse de cidades, era fundamental criar uma sociedade cristã e por isso Afonso de Albuquerque promoveu de imediato os casamentos mistos entre os seus soldados que aceitavam instalar-se nessas cidades e mulheres da terra. Neste caso, a relação era oficializada pelo casamento, o que exigia a adesão ao cristianismo por parte dessas mulheres. É impossível avaliar o grau de autenticidade dessa entrada na cristandade, mas é certo que os filhos desses casais nasceram cristãos e que, por isso, por volta de 1530, o Estado português da Índia já contava com adultos portugueses asiáticos e Goa viria a ser dominada a Roma do Oriente. Temos aqui exemplos das várias igrejas de Goa, sendo que em baixo à direita é a Igreja Santa Catarina, que é a igreja mais antiga ainda em Goa, em Velha Goa. Os cristãos começavam assim a propagar-se pelo mundo afroasiático, seguindo o mesmo modelo inicial dos muçulmanos. Em vez de obterem conversões em massa, geravam descendência através das mulheres que aceitavam deixar a sua civilização originária para se juntarem a estrangeiros endinheirados ou com poder militar. Os filhos destas uniões cresciam na religião dos seus pais, mas eram igualmente sensíveis às práticas ancestrais das suas mães, muitas vezes possuídas por avós, tios ou primos do lado materno. Eram, além disso, bilíngues, pelo que se moviam com facilidade, quer nos ambientes dominados pelos portugueses, quer nos mercados e cidades onde não se falava português, nem se professava o cristianismo, até porque nas suas feições perduravam traços dos seus antepassados asiáticos. Cada um destes indivíduos era uma expressão da interculturalidade que marcou sempre a expansão portuguesa. Eram filhos de dois mundos e sabiam articulá-los. O corpo e o espírito tinham a capacidade de ler, escrever e falar nas línguas das mães e dos pais. Podiam ser fervorosos cristãos, mas as divindades do seu mundo materno não lhes eram desconhecidas. Sabiam fazer com naturalidade as vénias e todos os gestos sociais adequados ao mundo por onde se moviam, o que lhes garantia discrição. Tudo isto lhes dava mais capacidade para dialogar e negociar com inimigos ou aliados e para associarem agentes diferentes com quem podiam fazer negócio ou aventurarem-se em expedições mais além, pelos rios acima ou pelos mares ainda desconhecidos, pois não geravam a desconfiança porque não pareciam ser diferentes. Nos séculos XVI e XVII, pouquíssimas mulheres portuguesas atravessaram os oceanos pelo alargamento do império dos negócios levou à multiplicação de casamentos mistos e ao nascimento de milhares de mestiços. Os historiadores anglo-saxónicos calculam por cada 100 homens que partiam no século XVII para a América, na Holanda, seriam 80 ou 85 mulheres, por cada 100 ingleses umas 60 mulheres, por cada 100 espanhóis umas 20 e poucas mulheres, mas por cada 100 portugueses apenas 5 mulheres. Os primeiros oficiais da coroa portuguesa chegaram à China em 1513, mas só na segunda metade do século XVI a rede mercantil e missionária dos portugueses se consolidou no Mar da China, depois da chegada ao Japão em 1543 e da fundação de Macau em 1557. A partir de então, os centros portugueses, alguns já nascidos na Ásia, fixaram-se em Macau e em Nagasaki e, uma vez mais, juntaram-se a chinesas, ou japonesas, malaias ou siamesas para formar família. No início do século XVII, pintores nipónicos retrataram a Nagasaki dos Namanjin, esses bárbaros do sul que ali chegavam todos os anos com o seu grande navio negro, o Kurofuné. Fizeram através de pinturas colocadas em biomes lacados, e os denominamos como biomes Namban. Os quadros mostram-nos repetidamente uma série de exemplos de interculturalidade gerada pela expansão portuguesa. Fundada pelos portugueses, Nagasaki foi uma cidade cristã até 1614, quando o Shogun deu ordem de expulsão a todos os missionários. Nos biomes vemos as igrejas e notamos que são edifícios de madeira construídos ao modo do Japão, sendo muito semelhantes aos templos budistas no seu volume, na sua forma exterior ou até na forma como o chão está coberto por tatami. No entanto, a cruz no topo do telhado e as imagens cristãs do seu interior mostram que ali os fiéis não rezavam a Buda. Sendo o Japão o território mais distante da rede imperial portuguesa quinhentista, foi o país onde os missionários puderam ser mais ousados na interação com a cultura material local, pois tinham muito mais autonomia do que os que trabalhavam no Brasil ou na Índia. Uma carta com perguntas para Roma saída do Japão, a resposta demorava 5 anos a chegar e podia-se inventar, entretanto, qualquer coisa. Parece-me interessante comparar estas igrejas edificadas
num estilo muito diferente do que era a prática na Europa, totalmente em madeira, e este que os portugueses haviam recriado tanto na Índia como em Malaca, ou com a célebre Igreja da Madre de Deus, em Macau, edificada igualmente pelos jesuítas no início do século XVII. Em Macau, os portugueses controlavam a cidade com o beneplácito dos mandarins de Cantão, mas a comunidade católica, ao contrário de Nagasaki, vivia separada da maioria da população chinesa, que seguia essencialmente o confucionismo, ainda que mesclado por influências budistas e taoístas. À semelhança do Japão, também na China os edifícios religiosos eram construídos em madeira e as primeiras igrejas não escaparam à regra. No entanto, a fachada da Madre de Deus trouxe o primeiro elemento em pedra para um edifício religioso na região. Localizada numa colina, a fachada da Madre de Deus era imponente e dava um sabor europeu à cidade chinesa, mesmo que o corpo da igreja fosse em madeira, razão da sua inexistência na atualidade por ter sido consumida por um incêndio no século XIX. Este elemento em pedra era por si só um marco da interculturalidade, pois afinal, uma fachada pétrea de uma estrutura de madeira, além disso, se observarmos em pormenor, podemos ver que a própria fachada é só por si um exemplo da interculturalidade. Como se vê, à direita, na decoração encontramos elementos como a flor de lótus ou o dragão, que nunca encontraríamos numa igreja edificada mais ao ocidente. Ou seja, o colonizador era igualmente colonizado. E a convivência intercultural fazia-se perante estes símbolos de condescendência mútua. Voltemos aos biomas de Namban e penetremos no interior da residência dos padres. Aí vemos clérigos e japoneses dialogando. E por vezes até o ensinamento da religião, trazida pelos europeus, pode decorrer enquanto bebem uma bebida japonesa, como o chá. Habituados às práticas dos povos do Mar da China, os biomas também nos mostram os portugueses bebendo chá a bordo do seu navio negro. Os portugueses são elemento exótico nestes quadros, e o cortejo dos mercadores que desembarcam em Nagasaki, e observado com curiosidade, fascinavam-os de certo os objetos e animais que eles traziam, e as pessoas que os acompanhavam. No caso do pavão, vindo da Índia, ou dos homens nascidos em África, que nunca tinham sido vistos naquelas partes. Diz-nos Jorge Álvares, autor da primeira descrição do Japão em 1547, que havia quem andasse 3 dias a pé só para ver as naus dos portugueses e especialmente os escravizados africanos que acompanhavam os mercadores e que eram ágeis e por isso são representados sempre a fazer peripécias mirabolantes nas cordas dos navios. Entretanto, entre as figuras com o hábito jesuítas, vêem-se japoneses, o que evidencia o impacto profundo que o cristianismo gerou desde cedo no Japão, suscitando o interesse dos japoneses para serem catequistas e auxiliares da missão e mesmo membros do clero. Este hibridismo tem uma forte expressividade no retrato dos jovens portugueses. Num dos biomas Namban, pertencente ao Museu Nacional de Arte Antiga, em Lisboa, vemos um grupo de 8 Nambanjin. 2 são negros, vestidos como os demais, mas sem sapatos, sinal certo da sua condição servil. Este grupo conta também com 3 mercadores de feição adulta, em cima, cujos traços fisionómicos são indiscutivelmente europeus. Os jovens, em baixo, provavelmente filhos destes adultos, por sua vez, apesar das suas vestes europeias carregadas de botões, um dos objetos nunca vistos no Japão antes da chegada dos portugueses, têm traços fisionómicos inconfundivelmente asiáticos. Temos assim a mestiçagem que marcou a rede imperial portuguesa, retratada por um artista japonês no início do século XVII. Um pequeno esforço de imaginação é suficiente para vermos estes mesmos 3 jovens vestidos com um kimono, em vez dos fatos europeus, sendo bilíngues, como referi atrás, despojados das suas vestes de estilo europeu, que tinham uma capacidade de penetrar em mercados e mesmo suscitar alianças militares muito mais facilmente do que se tivessem uma feição europeia. Infelizmente não temos outros retratos semelhantes aos da pintura dos biomas Namban. As imagens coevas de Goa mostram-nos uma amálgama de gente, feições e vestes variadas, mas sem que se percebam vínculos de sangue que nos remetam para a mestiçagem. No entanto, as fontes são inequívocas. Desde a conquista de Goa que o número de casados cresceu e se consolidou. Mesmo nas bases instaladas em reinos aliados, desenvolveram-se pequenas comunidades mestiçadas, nomeadamente em Cochin, Cananor, Oxaú e mais tarde em Dio e Damão. O mesmo sucedia na costa oriental africana. A mestiçagem é uma dinâmica multifacetada, impossível de sintetizar em breves linhas, mas importa referir a fusão dos sabores. A convivialidade íntima entre portugueses e asiáticas terá estimulado aprendizagens mútuas. Se os ingredientes eram predominantemente os asiáticos, embora as náuseas de Lisboa levassem trigo e vinho, por exemplo,
os modos de os confeccionar podiam ganhar novas modalidades. No Japão, por exemplo, os portugueses incentivaram o consumo de ovos e terão dado origem à conhecidíssima tempura pela introdução do conceito da fritura. Estimularam o uso do açúcar, que em conjunto com a técnica de bater claras em pastela, deu origem a um tipo de pão de ló, ainda hoje famoso no Japão, denominado castera, e até o molho de escabeche tornou-se uma delícia entre os nipónicos. A canja, tão popular entre os portugueses, foi aprendida na China, mas em contrapartida o conceito de sopa foi introduzido pelos portugueses na Índia, onde a técnica de preparar a carne em vinha de alhos deu o vinho da logoês e a tradição da doçaria para estar na origem da deliciosa bebinca. Os mestiços eram parte integrante do Estado da Índia, não podiam aspirar aos postos de comando mais relevantes, estavam reservados à fidalguia vinda do reino, mas constituíam a força e assegurava a viabilidade económica e política do sistema tutelado por Goa. Acrescente-se a propósito, nas crónicas e na documentação administrativa, a mestiçagem habitualmente não é referida, o que dificulta mais o estudo deste grupo de indivíduos. O mesmo se passa, aliás, na documentação originária das exposições lusas em África ou no Brasil. A mestiçagem e a interculturalidade foram de facto um traço estruturante de toda a rede imperial portuguesa do Brasil até o Japão. Importa por isso referir o modo como os portugueses se fixaram na América e em África para que se possa ter uma visão global deste fenómeno. A fixação na costa ocidental africana foi muito limitada, pois os europeus sussurravam rapidamente à malária. Mas em 1570 fundaram um posto em Luanda. Tal como sucedera na Ásia, foram apenas umas dezenas de homens os protagonistas desse episódio, pelo que a sua fixação só foi possível em aliança com as chefias locais e dispondo de mulheres com quem geraram descendência que, uma vez mais, era mestiçada, biológica e culturalmente. De aliados, os portugueses passavam rapidamente ao estatuto de parentes. Deixavam de ser um corpo estranho na sociedade africana para ser uma nova realidade africana. Foi assim que os portugueses alargaram a sua influência no Vale do Kwanza, o que lhes permitiria, mais tarde, resistir à conquista de Luanda pelos neerlandeses entre 1641 e 1649, refugiando-se no sertão, na fortaleza de Massangana. Portanto, tem aqui a fortaleza e, como veem, no interior, no curso do Kwanza e não junto à costa. Entretanto, do lado oriental, o alastramento da influência portuguesa pelo Vale do Zambeze também se fazia pela união de homens vindos de fora, muitas vezes não europeus, mas goeses, com as africanas senhoras dos prazos. Muitos desses homens eram luso-asiáticos nascidos na Índia, que se tornavam agentes das lutas e dos negócios africanos, enquanto eram focos da irradiação do cristianismo e agentes dos negócios marítimos do Estado da Índia. No sertão africano, o nome de Portugal era, acima de tudo, um pretexto para ser usado de acordo com as conveniências de cada momento. Mas os portugueses tiravam benefícios e criavam as raízes da futura criação do Estado lusófono de Moçambique. É importante ter bem presente que todo o sistema imperial português assentou na capacidade de fazer alianças, pois as operações militares contaram sempre com apoios locais, como sucedeu inclusive aqui em Timor. Veja-se que o estabelecimento da carreira da Índia só se concretizou depois do sultão de Melingue ter disponibilizado um piloto a vasta gama, e aqui a memória do padrão vasta gama em Melingue, e a memória à presença de vasta gama na cidade, e depois do rei de Pechim ter convidado os portugueses a ser seus aliados, e que mesmo as conquistas de Goa e de Malaca contaram com o apoio das populações não muçulmanas. O mesmo se passou no Brasil. A partir de 1500 os portugueses mantiveram relações amistosas com as populações indígenas. Durante 30 anos limitaram-se a uma atividade extrativa, obtendo para o Brasil e aves exóticas com o apoio dos povos locais. Alguns homens foram ficando a título individual quando eram aceitos pelos caciques e logo ganharam mulheres indígenas como parceiras, em regra filhas dos próprios caciques, como a célebre Catarina Paraguaçu, à esquerda numa estátua em Viana do Castelo, em Portugal, à direita na estátua da Independência, em Salvador da Bahia. Ou seja, a mestiçagem começou no Brasil antes dos portugueses estabelecerem os primeiros povoados na região. Tendo chegado antes das estruturas imperiais e da Igreja, esses homens adaptaram-se facilmente à moral sexual das populações ameríndias, bem diferente da moral católica, pelo que tiveram várias parceiras livremente e geraram muitos filhos que viriam a casar com a primeira geração de povoadores. A partir de 1534, a coroa portuguesa apostou na criação de colónias na América do Sul, mas seguindo um modelo mais informal do que o dos castelhanos, que haviam enviado famílias para a América logo no final do século XV
e muito diferente do que seria empreendido mais tarde por neerlandeses e por ingleses, que enviaram para a América e para a África do Sul quase tantos homens como mulheres, tornando possível que cidades como Boston ou Nova Amsterdão, depois Nova York, fossem verdadeiras colónias europeias em que os seus habitantes desconheciam as línguas faladas pelos indígenas em seu redor. No Brasil, como na Ásia, a maior parte dos homens casaram com mulheres da terra, pelo que as cidades nunca tiveram características próprias de uma cidade colonial. E a língua de rua, no caso do Brasil, passou rapidamente a ser o tupi, referido como a linguagem geral, o que perduraria até ao final do século XVIII, num modelo semelhante aos das cidades portuguesas na Ásia, sobretudo em zonas mais periféricas como Macau ou Nagasaki no século XVI, ou depois Dili no século XVIII. As primeiras capitanias bem-sucedidas no Brasil, São Vicente, Bahia e Pernambuco, assentaram todas na mestiçagem precoce. No caso de São Vicente, resultou da ligação de João Ramalho e Tibiriçá, um cacique de quem se tornou genro e que atraiu para o cristianismo. Juntos fundaram a atual cidade de São Paulo, que originalmente era habitada por um punhado de portugueses e pela tribo Tibiriçá, cristianizado. Este quadro evoca exatamente, é um quadro brasileiro do século XIX, mas que evoca exatamente como é que a primeira São Paulo é defendida, sobretudo pelos indígenas cristianizados e pelo punhado de portugueses que lá viviam, num barranco. O barranco está representado à direita nesta maquete que está no Coleginho em São Paulo, e o barranco ainda existe. Esta fotografia que eu lá tirei tem o desnível, que é exatamente o deste barranco que está aqui representado na gravura e continua a existir no centro fulcral do nascimento da cidade de São Paulo. À mestiçagem biológica juntava-se a mestiçagem religiosa, o que é uma das faces da interculturalidade. Na Bahia, o primeiro capitão contou com o apoio do português Caramuru e da sua companheira Catarina Paraguaçu, igualmente filha de cacique. Finalmente, em Pernambuco, Duarte Coelho, o primeiro capitão, logo casou o seu cunhado, chamado João de Albuquerque, com a princesa Muira Ubi, filha do cacique Uirá Ubi, e ganhou a aliança da sua tribo, que pertencia ao grupo dos Tupinambás. Pouco depois, as forças aliadas de portugueses e tupinambás conquistaram a aldeia de Igaraçu, derrotando os caetés, que eram inimigos de longa data da tribo de Uiraubi. E, ainda hoje, na cidade de Igaraçu está a estátua, lembrando a forma como os portugueses e os tupinambás derrotaram os caetés. A expansão militar portuguesa no Brasil fez-se sempre por via dessa aliança, e a maioria dos guerreiros que alargaram a autoridade do rei de Portugal na América eram indígenas batizados. Em 1615, um filho de Jerónimo de Albuquerque e da princesa Muira Ubi comandou a força portuguesa que desalojou os franceses de São Luís do Maranhão. Quer que o conquistador do Maranhão era um mestiço, o que ajuda a compreender a consistência da aliança luso-indígena, pois o chefe supremo dessa hoste tanto era português pelo lado do pai, como era neto do cacique pelo lado da mãe. Sabia dar ordens aos seus guerreiros em tupi e conhecia as suas práticas de guerra. Ele e os seus filhos foram governadores de capitanias, o que nos mostra a relevância da mestiçagem no Brasil. Até ao final do século XVII, a esmagadora maioria dos súbditos livres da coroa portuguesa na América tinham de certo sangue indígena nas suas veias. Embora a documentação os mencione, naturalmente pelos seus nomes de batismo, sem nenhum tipo de discriminação. A permeabilidade entre as duas religiões, o animismo indígena e o catolicismo europeu, facilitou o encaixe e a construção de uma religiosidade sincrética, como sucedeu também na Ásia, nomeadamente em Timor. O catolicismo é o resultado de um encaixe mais antigo entre o Evangelho e as práticas pré-cristãs das populações europeias. O monoteísmo rigorista cedeu à concepção da Santíssima Trindade, mais ajustado ao pensamento trinitário indo-europeu do mundo europeu, e o culto dos santos absorveu o politeísmo pré-cristão. Assim, as divindades ameríndias também puderam ser assimiladas aos santos católicos. Entre 1630 e 1654, o Nordeste brasileiro esteve sujeito à dominação dos neerlandeses, da Companhia das Índias Ocidentais, mas a população mestiçada manteve-se fiel à coroa de Portugal e expulsou-os. O facto do novo invasor professar o calvinismo, que rejeita o culto dos santos, terá ajudado muito à rejeição dos poderosos neerlandeses, incapazes de gerar uma sociedade mestiçada. Esta imagem é uma imagem brasileira que lembra os três dos comandantes do exército português que derrotou os neerlandeses em Guararapes, como viam, um indígena, um europeu e um descendente de africanos. Isto é uma fotografia tirada no Recife, no local do campo de batalha, onde os 5 comandantes, incluindo o negro, incluindo o indígena, estão lembrados, e no sopé do campo de batalha
temos a recordação, o Exército Brasileiro hoje, que diz Parque Histórico Nacional de Guararapes, berço da nacionalidade e do Exército Brasileiro. Portanto, um berço que vem dos tempos ditos coloniais, mas são os tempos desta mestiçagem e de uma batalha onde a força anti-neerlandesa, ou leal a Dom João IV de Portugal, era comandada simultaneamente por indígenas, por portugueses, alguns da Europa, outros nascidos já na América, e por africanos. Também na Ásia, a permeabilidade do catolicismo possibilitou o aparecimento de expressões de religiosidade inexistentes na Europa. A figura do Menino Jesus Bom Pastor ganhou a devoção dos europeus, é um bom exemplo de uma sensibilidade religiosa que foi vertida para a arte pela escultura em marfim e que se difundiu pelo mundo. Também o resplendor, forma de realçar a santidade das divindades na Ásia, contaminou a arte sacra católica, fosse na produção de crucifixos, fosse mesmo numa nova forma de produzir custódias para a exposição do Santíssimo Sacramento. E tem aqui à esquerda é uma das pouquíssimas igrejas lisboetas barrocas, uma das duas que sobreviveu ao terremoto de 1755 e, como veem, pela figura do meio, tem um Cristo com resplendor, que é uma importação da Ásia. No Museu de Arte Sacra de Goa, podemos ver outros exemplos da mestiçagem religiosa e artística em peças como a imagem de marfim Nossa Senhora em que a Virgem está vestida com sari, ou na imagem de Santa Margarida em que a Santa tem um penteado estilo budista. Trata-se de peças raras, mas que de certo não foram únicas no seu tempo. Como é sabido, todas as casas tinham, como têm hoje, oratórios com pequenas imagens e gravuras, demonstrativas da devoção das pessoas e que se desgastavam, as mais das vezes, pelo seu uso doméstico cotidiano. Estamos a falar, pois, de milhares e milhares de pequenas imagens, por vezes produzidas em materiais pobres e perecíveis, mas que alimentaram a devoção dos crentes. Ora, os cristãos asiáticos tinham sensibilidades diferentes das dos europeus e por isso é muito provável que o que vemos hoje como testemunhos excepcionais guardados em museus corresponde a práticas cotidianas mestiçadas do passado que ainda não tinham uma expressão popular significativa. No respeito à arte sacra, um outro elemento merece uma atenção especial e é, do meu ponto de vista, o que representa um diálogo teológico mais profundo. Refiro-me à representação de Jesus Cristo na cruz, tendo como exemplo peças de marfim de origem indiana, singalesa ou filipina e pinturas japonesas dos séculos XVI e XVII. No caso indiano, podemos acrescentar ainda um Echeomo. Mas, portanto, o que eu quero realçar aqui, e voltarei a isto mais à frente, é que o que temos aqui é Jesus Cristo na cruz, não a sofrer, mas vive, prestes a ressuscitar, com um olhar como o da iluminação do Buda, porque era impensável ser de outra maneira. E volto a isto. O Ecce Homo também, uma coisa é o Ecce Homo à direita, retratado na Europa, outra coisa é o Ecce Homo retratado na Índia, no século XVI, em que o Cristo sofre, mas a sua expressão facial não sofre, porque os deuses não sofrem. Ao receberem o cristianismo, os asiáticos foram confrontados com a circunstância do Filho de Deus ter morrido às mãos dos homens como um criminoso, o que lhes era estranhíssima e desajustada à sua percepção do divino. Não podiam contestar o Evangelho, mas podiam representar esse episódio de um modo mais adequado à sua sensibilidade e fizeram-no. Assim esculpiram ou pintaram Cristo na cruz, sem que o corpo escorresse sangue, e com a cabeça erguida e a face serena como se estivesse em meditação. A primeira vez que vi numa igreja contemporânea Cristo ressuscitando a partir da cruz foi na igreja de São Francisco de Assis em Tóquio. Foi reconstruída no final do século XX, o que me parece ser um sinal da perenidade da tradição começada no século XVI. Este modelo terá tido popularidade mesmo à escala dos impérios ibéricos, pois encontramos imagens deste tipo em inúmeros museus, desde São Luís de Maranhão, que é a imagem à direita aqui, ou até ao interior de Portugal e de Espanha, bem como expostas em altares ao culto em algumas igrejas portuguesas, como é o caso da imagem da direita, esculpida na Índia, mas está em Aldeia Galega, uma igreja a 50 km de Lisboa. O que me parece mais impressionante é a coincidência de artistas da Índia, do Sri Lanka, do Japão e das Filipinas terem optado por uma imagem semelhante do crucificado, sem que tivessem comunicado entre si, o que é todo improvável. Mostra-nos um fundo religioso comum e mostra-nos também o modo como a propagação do cristianismo foi um processo complexo e muito mais interativo do que a historiografia tradicional sugere. No Museu de Arte Sacra de Goa é explicado que este modelo foi abafado pelas autoridades imperiais e pela Inquisição
no século XVIII, o que nos mostra que, todavia, nem todas as mestiçagens resistiram aos purismos da ortodoxia e, de facto, é célebre a recriação ao vivo da Paixão de Cristo nas Filipinas, e volta à questão do sofrimento. Foquei-me essencialmente até aqui nos aspectos mais óbvios da mestiçagem, a sua dimensão biológica e interculturalidade, que se manifestava pela interação das formas, dos conceitos, da linguagem ou dos sabores, mas também aflorei um outro tema que desejo retomar agora. Trata-se das práticas da guerra. Referi atrás o modo como o exército da coroa portuguesa no Brasil era formado essencialmente por indígenas e até o comando podia estar nas mãos de mestiços. Desde os triunfos militares, como a vitória sobre os franceses no Rio de Janeiro, até 1565, até à partilha de informação que levou os portugueses a descobrir os meandros do delta amazónico, o local onde se florescer a cidade de Belém do Pará. A estruturação do Brasil nos séculos XVI e XVII dependeu sempre da cooperação indígena e do modo como os indígenas viam o território. Belém do Pará não está à vista visto do oceano. Está a 100 km para dentro do interior e, portanto, os portugueses não a podiam descobrir sem informação, ao contrário das cidades que fundaram junto à costa. E aqui quero acrescentar uma coisa. Há uma outra dimensão que é importante perceber, que é a da semelhança. A semelhança entre os espaços. Tirei esta fotografia em Belém do Pará no passado verão. E tirei esta em Puxim há 4 meses antes. E, portanto, eu tenho que ter ali escrito em cima que esta é Belém do Pará e que esta é Coxim, porque senão eu não sei qual é uma e qual é a outra. Esta tem uma gaivota, um pássaro, que é o que me ajuda a perceber. E, portanto, reparem que o ambiente é o mesmo, o calor é o mesmo, a umidade é a mesma, o ambiente é o mesmo, e isto gerou uma sociedade semelhante, quer no Brasil, quer na Ásia, como se pode ver por este Colégio dos Jesuítas em Belém do Pará e este em Rachol, em Goa. Portanto, há esta semelhança também importante, para lá das mestiçagens, que há todo este ambiente do mundo tropical. Foi neste ambiente do mundo tropical em que os portugueses criaram, de facto, o seu império. Nos mares da Ásia, os portugueses impuseram unilateralmente a sua força. A criação do Estado da Índia durante os governos de Dom Francisco de Almeida e de Afonso de Albuquerque assentou no poder das armadas bem artilhadas, cujo poder de fogo esmagou a estratégia centenária da navegação asiática. Os portugueses foram pioneiros na adaptação da artilharia aos navios e ganharam uma vantagem decisiva que possibilitou a sua fixação no Oceano Índico em menos de 2 décadas. No entanto, passado este confronto inicial e tendo estabilizado a sua presença na região, as armadas de alto bordo, que haviam sido decisivas nos primeiros anos, tornaram-se desnecessárias. A rede de fortalezas no Índico Ocidental assegurava o sucesso dos circuitos mercantis e garantia a neutralização das ofensivas muçulmanas repetidamente ensaiadas sob a liderança otomana. Assim, a armada de alto bordo deu lugar a uma flotilha de navios ligeiros aptos à guerrilha entre os rios. O ambiente da guerra era este, como aqui, junto à fortaleza de Caranganor, no Querol. Quer isto dizer que, ao longo da segunda metade do século XVI, o sistema naval português como que se asiatizou, adaptando-se assim às exigências militares específicas da região. Assim, no final do século XVI, o Estado da Índia era essencialmente uma potência asiática. Com efeito, a sua força económica advinha dos negócios interasiáticos, de que uma pequena parte escorria para a Europa, pela carreira da Índia. E os orçamentos conhecidos mostram que as contas ordinárias estavam equilibradas. A sua população era maioritariamente nascida na Ásia e seguia o catolicismo sem perder totalmente as suas crenças e expressões artísticas anteriores. Finalmente, a sua rede de fortaleza estava adaptada ao sistema asiático e à geografia dos principais rivais e inimigos. Era por isso muito densa no Índico Ocidental e escassa a leste do Sri Lanka, pois nessas partes os negócios e missionação decorriam quase sempre livremente, como sucedia, aliás, em Timor. À entrada da última década quinhentista, os portugueses estavam, pois, solidamente implantados na Ásia, com dimensão humana própria, uma economia autossustentada e um dispositivo militar adequado aos desafios colocados pelos inimigos. Ou seja, como referi, o Estado da Índia era o resultado de uma integração dos portugueses no sistema asiático e era o próprio uma entidade mestiçada. Esta circunstância foi decisiva para a crise que adveio da chegada ao Oceano Índico dos neerlandeses e dos ingleses, sobretudo os primeiros. Como é sabido, os Países Baixos travavam uma guerra de independência contra a Espanha de Filipe II. Quando o rei espanhol lhes vedou o acesso às especiarias que chegavam a Lisboa, os neerlandeses, velhos aliados dos portugueses, mas inimigos figadais dos espanhóis, não hesitaram em buscar as especiarias na Ásia. Repetiu-se então
o processo que decorrera 100 anos antes, quando o Gama chegou aos mares da Ásia. Agora os neerlandeses faziam a figura de potência vinda de fora, papel que havia sido desempenhado antes pelos portugueses, enquanto o Estado da Índia se comportou agora como um Estado asiático. Sem a armada de alto bordo, que se tornara inútil numa lógica asiática, não tinha mais navais para atacar com sucesso as esquadras inimigas. Além disso, os neerlandeses não se aventuraram nos mares da Índia, onde estava a maior parte do dispositivo militar português, mas avançaram para a Insulíndia, para esta região, onde o Estado da Índia tinha apenas as fortalezas de Malaca e das Molucas. Acresce que, apesar do dispositivo militar ser escasso, a riqueza que passava por aqui era significativa à conta do navio do Japão, cuja carga valia 10% das receitas da alfândega de Goa e que era, à luz da Ásia, um navio imbatível. Deste modo, os neerlandeses ganharam acesso à pimenta e à canela de Sumatra, enquanto podiam piratear a navegação portuguesa vinda do Japão. E Goa tardou inevitavelmente a reagir. Ao longo da metade do século XVII, a Companhia das Índias Orientais logrou desalojar o Estado da Índia das suas posições relacionadas apenas com o comércio marítimo, e aqui representado pelas posições azul. As posições azul eram aquelas que estavam ligadas só ao comércio marítimo, as vermelhas são as que tinham interland, tinham ligações, articulações fortes com as populações em redor. A única diferença é que das posições que tinham interland, o Ceilão, por ser uma ilha, acabou por ser abandonado, e Macau, que estava ligado apenas ao comércio marítimo, mas tinha o interesse dos chineses, acabou por sobreviver pelo contexto do Império Português. A disputa por Timor também foi concluída em função das escolhas da própria população, e por isso a ilha foi partilhada entre os portugueses e neerlandeses, de acordo com as alianças estabelecidas pelas duas confederações da ilha. As perdas sofridas na Ásia na primeira metade seiscentista devem ser enquadradas, pois, no âmbito mais amplo de uma primeira verdadeira guerra mundial que opôs portugueses e neerlandeses desde o Brasil até o Japão, pois o recuo português no mundo asiático foi compensado pela consolidação e alargamento das suas posições no Atlântico Sul e pelo avanço pelo sertão brasileiro. Na sua nova formulação, resultante dos tratados de paz dos anos 60 do século XVII, o Estado da Índia continua a ser uma entidade mestiçada, com uma população maioritariamente nascida na Ásia, em que a língua portuguesa funcionava como língua franca em inúmeros portos, e embora não fosse propriamente uma língua colonial, enraizava-se no cotidiano das populações católicas que persistiam sobre a autoridade política ou apenas religiosa de Goa. Essa mestiçagem, embora erodida pelo tempo, não desapareceu, e por isso estamos reunidos hoje nesta conferência. Muito obrigado.